Bom dia. Terça-feira, dia 6 de abril de 2021. Mais uma vez aqui refletindo com Allan Kardec no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, dando prosseguimento ao item vocabulário espírita. Expiação. Pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante, como sofrimento físico no estado de encarnado. As vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. Êxtase, do grego extasis, transbordamento do espírito, do verbo existeme, ferir a admiração. Paroxismo da emancipação da alma durante a vida corpórea, de onde resulta a suspensão momentânea das faculdades perceptivas e sensitivas dos órgãos. Em tal estado, a alma não se prende mais ao corpo, senão por frágeis laços, que procura romper. Pertence mais ao mundo dos espíritos que entrevê do que ao mundo material. Por vezes, o êxtase é natural e espontâneo. Também pode ser provocado pela ação magnética e, neste caso, é um grau superior do sonambulismo. Fada, do latim fata, de acordo com a crença vulgar. As fadas são seres semimateriais dotadas de um sobre-humano poder. São boas ou más, protetoras ou malfeitoras. Podem, à vontade, tornar-se visíveis ou invisíveis e tomar todas as formas. Na Idade Média e nos tempos modernos, as fadas sucederam às divindades subalternas dos antigos. Se separarmos sua história do maravilhoso que lhes é emprestado pela imaginação dos poetas e pela credulidade popular, nelas encontraremos todas as manifestações espíritas de que somos testemunhas e que se produziram em todas as épocas. É incontestavelmente a fatos desse gênero que se devem à origem da crença nelas. Nas fadas que supostamente presidem ao nascimento de uma criança e a acompanham no curso da vida, reconheceremos sem dificuldade os espíritos ou gênios familiares, suas melhores ou piores inclinações, que não passam de reflexo das paixões humanas. As colocam naturalmente na categoria de espíritos inferiores ou pouco adiantados. Fatalidade, do latim fatalistas, do de fatum, destino, destino inevitável. Doutrina que supõe sejam todos os acontecimentos da vida e, por extensão, todos os nossos atos predestinados e submetidos a uma lei, a qual não nos podemos subtrair. Há duas espécies de fatalidade, uma proveniente de causas exteriores, que nos podem atingir e reagem sobre nós. Poderíamos chamá-la reativa, exterior, fatalidade eventual. A outra que se origina em nós mesmos, determina todas as nossas ações, é a fatalidade pessoal. No sentido absoluto do vocábulo, a fatalidade transforma o homem numa máquina, sem iniciativa nem livre-arbítrio, e, consequentemente, sem responsabilidade. É a negação de toda moral. Segundo a doutrina espírita, escolhendo sua nova existência, pratica o espírito um ato de liberdade. Os acontecimentos da vida são a consequência da escolha e estão em relação com a posição social da existência.
Se o espírito deve renascer em condição servil, o meio no qual se achar criará os acontecimentos muito diversos dos que lhe apresentariam se tivesse de ser rico e poderoso. Mas, seja qual for essa condição, conserva ele o livre-arbítrio em todos os atos de sua vontade, e não será fatalmente arrastado a fazer isto ou aquilo, nem a sofrer este ou aquele acidente. Pelo gênero de luta escolhido, tem ele possibilidade de ser levado a certos atos ou encontrar certos obstáculos, mas não está dito que isto devesse acontecer infalivelmente, ou que não possa evitar por sua prudência e por sua vontade. É para isso que Deus lhe dá a capacidade de raciocínio. Dá-se o mesmo que se fosse um homem que, para chegar a um objetivo, tivesse 3 caminhos à escolha: pela montanha, pela planície ou pelo mar. No primeiro, a possibilidade de encontrar pedras e precipícios. Na segunda, pântanos. Na terceira, tempestades. Mas não está dito que será esmagado por uma pedra, que se atolará no brejo, ou que naufragará aqui e não ali. A própria escolha do caminho não é fatal, no sentido absoluto do vocábulo. Por instinto, o homem tomará aquele no qual deverá encontrar a prova escolhida, se tiver que lutar contra as ondas. Seu instinto não o levará a tomar o caminho das montanhas. Conforme o gênero das provas escolhido pelo espírito, acha-se o homem exposto a certas vicissitudes. Em consequência dessas mesmas vicissitudes, é ele submetido a arrastamentos aos quais deve subtrair-se. Aquele que comete um crime não é fatalmente levado a cometê-lo. Escolheu um caminho de luta que a isso pode excitá-lo, se ceder à tentação. É pela fraqueza de sua vontade. Assim, o livre-arbítrio existe para o espírito no estado errante, na escolha que faz das provas a que deve submeter-se, e existe na condição de encarnado nos atos da vida corpórea. Só o instante da morte é fatal. Só o instante da morte é fatal, porque o gênero de morte é ainda uma consequência da natureza das provas escolhidas. Então, assim, Kardec explica que nós temos o livre-arbítrio e tudo é consequência das nossas escolhas. Então, nesse momento, agradecemos a Deus e pedimos, Pai, o teu amparo, a tua proteção para toda a humanidade. Graças a Deus. Mais uma vez, agradecemos ao Pai essa oportunidade e que possamos estar aqui amanhã dando continuidade às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.